Como você lida com a culpa? Se você sente culpa, normalmente isso acaba sendo algo que te conecta a mais motivos para sentir culpa. E o pior disso é que as pessoas no seu convívio acabam percebendo e fazendo uso disso, no sentido de controlar o que você faz usando a culpa, com chantagem emocional. Faz sentido? Isso acontece com você? Se esse é o seu caso, o que eu vou te apresentar é uma forma de compreender o que está por trás da culpa, como lidar melhor e como a constelação familiar pode ajudar. Quando se pensa na culpa, é importante reconhecer que existe um sentimento por trás da culpa, que normalmente é a tristeza. Então, a forma como você lida com a tristeza vai afetar a sua maneira de lidar com a culpa. E tem duas formas que as pessoas usam para lidar com a tristeza, e as duas formas alimentam a tristeza. Uma forma é evitar a tristeza, se mantendo ocupado, fazendo várias coisas, cuidando das pessoas, sempre ocupado. Ou, se não está cuidando de ninguém, está ocupado com a atenção do lado de fora, assistindo TV, por exemplo. A outra forma é, quando você está em contato com a tristeza, você fica lembrando de todos os motivos para sentir a tristeza, questionando o porquê, ou seja, enfocando a negatividade. As duas formas alimentam a tristeza. A forma de curar tem a ver com acolher a tristeza e eu vou comentar sobre isso em mais detalhes daqui a pouco. Quando você não cuida do sentimento de culpa, a tendência é que vá aumentando as frustrações e você ou se conforma, se adapta, que é muito frequente, mas se afasta mais ainda do seu sentimento, ou seja, a tristeza aumenta. Quanto mais distante você está do que você sente, mais tristeza e menos vontade de viver. Uma coisa leva a outra. Para você mudar isso, então, já que você entende que manter a culpa, sentir culpa não resolve, traz mais culpa, e a culpa é uma postura passiva, onde você se sente a causadora dos problemas de todas as pessoas à sua volta. Alimentar isso pode ser originado da relação com a família, pode haver uma culpa na família e você está sentindo essa culpa da família, pegando tudo para você, ou mesmo uma tristeza. Porque se pensar, o que é a culpa se não a tristeza porque algo aconteceu e você atribui a si, vamos dizer, como causador ou causadora do mal para uma outra pessoa. Então, o pior da culpa é que ela tende a aumentar, ela não se resolve sozinha. Para você resolver a culpa, então, você precisa olhar para a tristeza que está por trás da culpa e também para a relação com seus pais. Provavelmente você aprendeu essa culpa na relação com eles ou com as pessoas que tiveram esse papel, que foram os cuidadores de você na sua infância. Numa constelação familiar, você consegue olhar o que está por trás da culpa, qual é o sentimento, normalmente é a tristeza, que outras pessoas também têm esse sentimento e você pode estar conectada com elas. Esse reconhecimento permite que você deixe com elas o que é delas e siga o seu próprio caminho. Então, o olhar sistêmico em uma mesma sessão já permite que você mude o sentimento de culpa. É possível até eliminar, mas como cada caso é diferente, então o que eu posso dizer é, numa sessão de uma constelação familiar, você consegue melhorar muito a relação com a sua culpa, podendo até transformar, ou seja, resolver. Porque mudar da culpa para a responsabilidade tem a ver com reconhecer o que depende só de você. Quando você identifica o que você controla e separa o que você controla do que você influencia, o que você influencia, de alguma forma, é responsabilidade das outras pessoas. Então você, de alguma forma, não é culpado pelo que os outros fazem. Você tem responsabilidade, por exemplo, por aquilo que você faz. Em relação ao que os outros fazem, você pode expressar o que cabe a você. Por exemplo, expressar o seu ponto de vista ou
fazer alguma orientação, mas no fim das contas, cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Então, quando você identifica isso, que ao invés da culpa, normalmente a culpa é atribuir a si situações que não dependem de você, que estão fora do seu controle e muitas vezes fora também da sua influência. É como se culpasse porque o tempo está frio ou está chovendo. E na verdade, a mudança da relação com a culpa pressupõe substituir culpa por responsabilidade. E ao olhar a responsabilidade, identificar o que depende só de você. O que depende só de você é o que você tem responsabilidade sobre. O que você influencia, a sua responsabilidade é parcial, porque você pode orientar uma pessoa, você pode orientar a pessoa sobre o que fazer, mas ainda assim ela é responsável pelas escolhas dela. Então, mudar o ponto de vista da culpa para a responsabilidade, identificando o que você controla, do que você influencia e do que você nem controla nem influencia. Quando você tem essa consciência, fica mais fácil você escolher se posicionar pelo que você é responsável. Além disso, na perspectiva sistêmica, você pode olhar para a sua família e perceber dentro de você, através das imagens internalizadas, numa sessão de constelação familiar individual, você pode perceber o que te afeta e já na mesma sessão resolver dentro de você, resolver nas suas emoções. Se você quiser saber mais sobre constelação familiar ou quiser agendar uma sessão de constelação online para vivenciar essa mudança, em uma sessão você consegue melhorar muito e até resolver. Então, para saber mais, acesse o site constelasp.com.br e te convido a curtir o vídeo ou a compartilhar com alguém com quem o vídeo pode ser útil. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.